Olá, pessoal! Voltamos para o nosso último módulo da parte de biossegurança para a ozonioterapia, ok? Eu tenho certeza absoluta que esse material que vai ser disponibilizado para você é um material que vai te ajudar muito, principalmente no que diz respeito à sua profissão como terapeuta, principalmente no que diz respeito às suas ações envolvendo ozônio, na ozonioterapia, nas medicinas frequenciais, nas terapias integrativas como um todo, ok? A gente, no bloco passado, nós terminamos ali falando sobre algumas coisas, né? Vamos voltar, só para você lembrar rapidinho. Olha, nós colocamos lá um quadro para você, lembra? Que nós colocamos ali um quadro. Deixa eu apagar esses riscos aqui todos aqui para ficar bem mais claro para você. Ó, nós colocamos esse quadro aí onde nós falamos dos grupos, os riscos, né? Que é a classificação dos riscos e os seus grupos em grupos, as cores que vão identificá-los e as suas descrições. Então, meio que um resumão de muita coisa que nós falamos aqui até esse momento. E aí nós avançamos para a nossa última parte, né? Para finalizar a parte de biossegurança no que diz respeito para a ozonioterapia, preparando vocês para o curso de ozonioterapia. Então nós temos aí um comunicado importante, né? Quando eu mostro esse quadro, eu queria até que viesse aquela vinheta, né? Quando tem lá aquele plantão do Jornal Nacional, né? Porque é importante. Se é importante, por isso que tem esse quadro desse tamanho, a gente vai falar aqui com vocês. Ó, vamos destacar os riscos biológicos. Quais são esses riscos biológicos? Então vamos lá. Nós temos lá, ó, riscos biológicos. É um organismo ou substância, então, não vamos esquecer, ó, é um organismo ou uma substância oriunda de um organismo que traz alguma ameaça, principalmente à saúde humana. Então, todo esse organismo, toda essa substância que pode ser uma ameaça à saúde humana, isso é um risco biológico. Ok? Então nós temos, ó, o que constitui um lixo biológico, por exemplo? Nós temos lá os lixos hospitalares, amostras de sangue, etc. Olha aqui, um detalhe importante. Volta aqui para mim. Ó, o terapeuta, por exemplo, quando você está numa clínica, na sua clínica, você vai ter ali, você vai contratar ali uma empresa, que é uma empresa que vai passar de tempo em tempo recolhendo ali todo esse lixo que é gerado. Um lixo que tem amostras de sangue, de secreções, né? E que precisa ir para um local apropriado ali para ser incinerado. Se você tem uma clínica grande, você chega a gerar até o lixo hospitalar mesmo, de igual forma. Você vai ter que ter um local apropriado, né, para você armazenar esse lixo, algumas vezes um local até refrigerado, para você estar destacando. Se você é um terapeuta que tem ali um consultóriozinho, uma clínicazinha pequenininha, faz alguns procedimentos, né, que envolve ozônio, não alguns dos procedimentos ali, mas que mesmo assim gera, por exemplo, seringa com resíduo de sangue, agulha, luva, gaze, as sondas retais, né, sondas uretrais, todo esse material, algodão, gerou esse material, vocês vão ter que coletar isso e vai ter que descartar em um local apropriado. Jamais, em hipótese nenhuma, isso vai ser descartado em lixo comum. Isso deve ser descartado em lixo hospitalar. Então, o que a gente aconselha? Por exemplo, se você pergunta assim, Edson, o que você faz com as agulhas, né? As agulhas você pode estar armazenando, guardando ela dentro de um pérfuro cortante, descartando, né? Guardando, descartando no pérfuro cortante. Depois você vai, quando ela estiver ali, existe uma norma também para todo reservatório quando tiver ali 1/3, quanto muito 2/3 da sua capacidade já ocupada, você lacra aquilo, fecha e vai levar ali, geralmente numa UBS. Você descarta ali, tem ali as pessoas, a empresa que passa recolhendo, para ser descartado no local ideal. Jamais
no local correto. Jamais, jamais em lixo comum, ok, pessoal? Luvas, algodão com sangue, gás, isso não deve ser descartado em lixo comum. Isso é um risco biológico. Você pode colocar em risco as pessoas, ok? Teve uma época na nossa região aqui que teve uma chuva muito forte e a terra de um determinado local foi removido e aí descobriram lá um monte de seringa, agulha, gás e tudo enterrado ali. Os caras fizeram um aterro sanitário, enterraram ali um material que não pode ser enterrado, deve ser ali incinerado. Veio a chuva, aquilo foi tudo para a superfície, colocando em risco a população, animal, contaminação da água e etc, etc, etc. São riscos biológicos. Isso deve ser evitado, ok? São considerados riscos biológicos. Olha aqui que interessante, ó. Os riscos biológicos. Os vírus é considerado um risco biológico. Vírus ficou famoso, né? Nós temos aí o nosso essa praga que surgiu no nosso meio, né, que é o Covid-19, então é um risco biológico sério. Por isso que a Organização Mundial de Saúde veio à tona, trouxe como uma pandemia algo muito sério, porque está dentro desses riscos. Nós temos as bactérias, não é? Também deve ser, é considerado um risco biológico. Só uma curiosidade, tá bom? Para a gente não esquecer, ó, vírus, pessoal. Vírus, por mais que a gente ouviu tantas vezes falando, né, do Covid-19, as vários tipos de medicações que vieram à tona para tratamento e tal, naquele desespero de achar rapidamente a cura e a forma de controlar esse vírus, nós tivemos ali, por exemplo, o surgimento de antibióticos, né? Só que antibiótico não foi relatado, divulgado o uso de antibiótico para controlar ali o vírus. Antibiótico ele não é para vírus, tá? Antibiótico é para bactérias. Para vírus, nós temos os antivirais. É outra história, ok? Só uma curiosidade, né? Que na época a gente ouviu muito isso e as pessoas perguntavam muito pra gente. Lógico que existem alguns antivirais, alguns antibióticos que eles terminam auxiliando ou potencializando um antiviral ou vice-versa, ok? Nós temos aí os parasitas, e quando eu falo em parasitas, é muito sério, principalmente dentro das terapias integrativas. Dentro das terapias integrativas, vocês vão ouvir muito a gente falar isso, tanto no nosso programa, que vocês podem assistir, acompanhar, é gratuito lá nos nossos canais. Tem lá, Dr. Edson, terapeuta integrativo, vai estar aqui depois, no final aqui também, para vocês estarem acessando. Ou lá, Dr. Davi, Medicina Quântica. Nos nossos canais vocês conseguem ver tudo isso aí, tá, pessoal? Essas informações que a gente está dando. E no curso que nós vamos dar de ozônio e de terapias, a gente vai falar muito sobre isso. Os parasitas, pessoal, ele entra dentro dos 3 pilares ali do adoecimento, né? Então, toda e qualquer doença que vocês imaginarem nas terapias integrativas parte, primeiro pilar, da ação de metais tóxicos, ok? Um segundo pilar, que são as infestações parasitárias, ok? E aí, dentro das terapias integrativas, quando eu disser infestações parasitárias, aí agora a gente vai envolver todo esse grupo aqui, que a gente está estudando dentro dos riscos biológicos, os vírus, bactérias, os fungos, ok? E por último, o último pilar do adoecimento são as questões relacionadas à nutrição, né? As desnutrições, ou desnutrição. Eu falo desnutrições, né? O pessoal fala assim, mas por que desnutrição no plural, Edson? Porque eu tenho desnutrição que ela pode ser primária ou secundária, né? Primária é quando esse indivíduo aqui ele nem tem acesso aos alimentos, às fontes desses nutrientes. Ele desenvolve uma desnutrição primária. Agora, quando eu tenho uma desnutrição secundária, às vezes eu tenho acesso às fontes de nutrientes, mas por causa desses carinhas aqui que a gente está estudando, os parasitas, né, vírus, bactérias e tal, que sugam esses nutrientes, eu termino desencadeando ali uma desnutrição secundária. Bom, nós temos também os nossos protozoários, né, que estão dentro desse grupo dos riscos biológicos.
temos aí os fungos, né? E os nossos conhecidos bacilos. Atenção! Atenção! Olha só, temos que falar dos agentes etiológicos também. Então, quando a gente fala em agente etiológico, nós temos aí, ó, esses carinhas, né? Que quando a gente olha esses carinhas no microscópio, são bonitos, né? Lógico que nós colocamos ali os corantes para dar essa cor e para que você visualize, né? Todos esses agentes, como eles são. Agora, no corpo humano, eles provocam danos terríveis, né? E aí nós temos alguns, olha. Olha o primeiro deles aí, a SIDA, né? Ou AIDS. Então, causada pelo vírus HIV. Por que que a gente chama atenção para agente etiológico? Pessoal, o HIV ele é transmitido através de secreção, ok? Como dentro das terapias integrativas, no que diz respeito à ozonioterapia, onde vocês vão aprender lá, nós vamos ver que, como eu já disse nos módulos anteriores, que nós fazemos, por exemplo, a aplicação de ozônio intramuscular, subcutâneo, não é verdade? E isso vai, quando eu falo, por exemplo, intramuscular, a intramuscular, ela é irrigada, nós temos vasos ali. E aí você pode transfixar um vaso daquele e sujar ali a ponta da agulha ou com sangue. E se você se furar e esse paciente for HIV positivo, você pode contrair o vírus HIV. Então, todo cuidado, tudo que falamos até aqui, que ensinamos nos módulos anteriores, você deve levar muito a sério essas informações, tá? Temos aí também, ó, hepatite B e C, um vírus que ataca o fígado, podendo levar à insuficiência ou até mesmo à cirrose. Nós temos os vírus da hepatite C, que pode levar até 30 anos. E aí, eu quero marcar isso aqui para vocês, ó, até 30 anos para se manifestar. Nós temos hoje programas que, dentro da saúde pública mesmo, que incentivam as pessoas. Nós temos dentro das UBSs testes rápidos para hepatite, porque é uma doença que você contrai o vírus, ela é assintomática, isso vai acontecer também com a AIDS, tá? Com o vírus do HIV, a gente não pode deixar de falar isso para vocês, também vai acontecer aqui. Você pode ser portador no primeiro momento desses vírus. E lembram como eu conceituei essa coisa do portador? Aquele que ele tem ali, ele conduz, mas não manifesta, não tem ali nenhuma sintomatologia. Mas algum tempo depois ele vai apresentar. E agora, mesmo ele não tendo sintomas, sendo assintomáticos, ele é um agente transmissor disso aí. Então, hoje, por exemplo, a gente tem os testes rápidos para hepatite, para HIV, não é? Para a gente identificar, porque no primeiro momento o indivíduo aí pode não apresentar nada, mas ser ali um agente transmissor e a gente precisa estar atento com isso. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque dentro da ozonioterapia, nós trabalhamos com pérfuros cortantes e esse agente etiológico você deve levar muito a sério, ok? Olha lá, o vírus da hepatite C pode sobreviver por até 72 horas em materiais contaminados. Tem uma história muito, muito interessante. Certa vez os pesquisadores ali, né, eles foram visitar um estúdio de tatuagem. E eles pegaram e coletaram ali nos tubos de tinta, coletaram ali algumas amostras e foram fazer ali uma pesquisa. E descobriram, acharam ali vírus da hepatite C dentro dessas tintas, que ficaram ali por volta de algum tempo, por um tempo muito longo para um vírus que, vou citar, por exemplo, o vírus do HIV sobrevive poucos minutos fora do organismo vivo, entendeu? Fora do organismo ele rapidamente vai morrer. Agora o vírus da hepatite C, por que tem esse detalhe escrito nesse slide aí logo embaixo, chamando a atenção? Ele tem uma resistência, pessoal, até 72 horas, 24, 48, 72. Então veja como isso acontece. Até 3 dias, você ainda achar um vírus vivo fora de um organismo vivo, é um vírus muito resistente. Tem que tomar muito cuidado. É por isso também que quando você vai doar sangue, dentro daquele questionário lá, aquela anamnese que é feita, é perguntado, né?
Você fez tatuagem recentemente? Colocou piercing? Porque tem todas essas questões etiológicas aí envolvidas. Nas questões da ozonioterapia, o indivíduo chegou para você. Se você não tem uma informação mais aprofundada do caso dele, se você é um ser humano ali que você está cuidando, você já aprendeu aqui nesses poucos módulos de biossegurança. Não pode entrar em contato com nenhuma secreção humana. Nenhuma. Suor, saliva, sangue, fezes, vômito. Não pode. Existem vários riscos aí envolvidos, ok? Nós temos ainda, olha lá que interessante, a questão do tétano, tá? Que é causada pela bactéria Clostridium tetani, tá? Extremamente resistente no ambiente. E ele é o quê? Aí eu vou marcar, porque vocês ouviram o professor falar para vocês sobre a questão da cephocélula vegetativa ou esporulado. Então, presta atenção nesse termo aqui, ó. É extremamente resistente no ambiente, pois o mesmo é esporulado, ok? Atenção! É por isso que a mulher, quando está gestante, às vezes precisa fazer o reforço para tétano. O profissional que vai começar agora a trabalhar com o público, com pacientes, tem que ir lá fazer o reforço do tétano, levar o cartão de vacina, acompanhar tudo direitinho para evitar maiores complicações. Nós temos também aí as micoses, né? Então ela é causada por fungos e atingem principalmente as unhas, que a gente vai ver, né? Olha como a ozonioterapia é sensacional. No curso de ozônio, nós vamos falar dos óleos, né? Do óleo ozonizado. Qual é o melhor óleo para ser utilizado? A gente tem, depois que surgiu, né, que começou a divulgar mais a ozônio, a gente vê pessoas ozonizando azeite, pessoas ozonizando óleo de girassol, óleo de tantos outros óleos aí, né, que as pessoas começaram a ozonizar. No curso de ozonioterapia, a gente vai falar sobre peróxido. E aí vocês vão ver que existem óleos que são as melhores opções para que o ozônio fique impregnado ali e realmente tenha a ação que a gente quer que ele tenha. No caso das micoses, por exemplo, a utilização do óleo ozonizado é sensacional no tratamento da psoríase, dos pruridos, né, das pápulazinhas que são formadas, as alergias de pele, as infecções de pele, são sensacionais. Quando é o óleo correto, ozonizado de forma correta, aplicado ali, as respostas são fantásticas. E temos ainda aí, ó, a escabiose. A escabiose é interessante a gente chamar atenção para ela, porque ela é causada por ácaro, ok? Popularmente conhecida como a sarna humana. Escabiose, pessoal, ela é uma doença de contato, tá? Então, muita atenção. Chegou aquele paciente lá na sua clínica, você fez a anamnese, aquela coisa toda, não tem um histórico aprofundado dele, e aí esse paciente está relatando que está com prurido e você não usa os EPIs, não toma os cuidados, que a gente está falando aqui de forma assim, consistente, né, ao longo aqui do nosso curso. Você toca nesse paciente, tocou nele, tocou em você, pegou escabiose. Todo mundo da sua casa, sua esposa, seus filhos te abraçarem e você tiver com escabiose, vai pegar escabiose também. Tá bom? É uma doença de contato, então tem que tomar cuidado. Lembra lá do uso do garrote, que é um artigo que a gente mostrou para vocês nos módulos anteriores, que eu falei, ó, deve-se fazer a asepsia, porque entrou em contato, mesmo que não entre com sangue, secreção humana, tá numa pele íntegra, mas deve ser feita a asepsia, porque pode vir aí a escabiose, pode vir aí esse ácaro, e ao colocar na outra pessoa, você termina utilizando esse artigo, ele se transforma, ele entra em contato ali com esse ácaro e ele agora se transforma ali um veículo de contaminação para outra pessoa, né? Então, são questões que você deve tomar bastante cuidado, tá bom? Então, olha aqui, destacando outros conceitos. Vamos destacar aqui alguns outros conceitos importantes. Resíduos. Olha lá, o resíduo é tudo aquilo que é não aproveitado nas atividades humanas, tá bom? Então, resíduo é tudo aquilo que não vai ser aproveitado nas atividades humanas. Eu gosto de colocar essa imagem
porque vivemos hoje uma questão aí ambiental, né, de reciclagem, onde a gente tem que garantir um mundo mais saudável, com menos chances de transmissão de doenças. Olha aí o que aconteceu, né, com a Covid-19, de onde veio, a gente viu aí que a origem, de qual foi sua origem, os animais ali que geralmente são os vetores, e como isso chegou ao ser humano e termina no final dessa história toda chegando exatamente nessa coisa do descarte, né? Da questão da limpeza, da higiene, da forma correta de manusear e manipular. Pessoal, material que você usa lá nas suas terapias, né? Que a gente vai aprender todos eles novamente, falar deles lá no curso de ozonioterapia. Onde eu descarto, como eu descarto, por que disso? A gente já falou aqui nesse curso para vocês, vamos frisar novamente lá, quando a gente estiver falando especificamente sobre ozonioterapia. E o gerenciamento desse resíduo, né, sólido? Olha lá, nós temos aqui, ó, o resíduo comum. Então, quando a gente fala em resíduo comum, nós vamos estar falando disso aqui, ó. Colocar em saco plástico de qualquer cor, olha aqui, exceto o saco branco. Então, o resíduo comum, você vai colocar em qualquer cor de saco. Do saco de lixo, né? Aquele saco de lixo. A exceção é o saco branco, porque tem o saco branco é para um lixo específico aqui, ó. A gente vai falar sobre ele. Resíduo infectante, pérfuro cortante. Olha lá, ó. Colocar em recipientes apropriados de parede rígida, devidamente identificados como resíduo infectante. Então, vocês vão ver muito aquelas caixinhas amarelas, né, para esses resíduos pérfuros cortantes, que são os Descarpex, né? Então, na clínica a gente tem que tem ele de vários tamanhos, tem ele grande, médio, pequeno, dependendo da quantidade que você atende, o resíduo que você gera, você vai colocar isso lá. Na nossa mentoria, quando você vai montar a sua clínica, a gente também esses detalhes tem tudo ali num checklist, você é treinado, como você vai fazer isso, onde colocar, como colocar, se isso pode ir direto no chão, se fica preso na parede, se pode ficar em cima de uma pia, a gente explica tudo para você. Temos aqui também, ó, os resíduos não pérfuro-cortantes, né? Então, colocar em saco de cor branco, leitoso, são os não pérfuros cortantes, tá bom? Luva com sangue, gaze com sangue, isso não é lixo comum, isso não é pérfuro cortante, então nós vamos colocar isso dentro de um saco branco, ok? Aqui tem para quem não conhece, o que eu falei, o Descarpex, são essas caixinhas aqui, o saco amarelo, né, que a gente vai utilizar, geralmente esse saquinho amarelo ele vem dentro desses Descarpex, para esses pérfuros cortantes, ele tem uma parede rígida, assim como nós conceituamos para vocês, tá? Um outro detalhe importante, lembra que eu falei? Que o pérfuro cortante, se você dividir ele aqui em 3 partes, ó, vamos dividir aqui, 1, 2, 3. Então eu tenho aqui, ó, primeira parte, segunda, terceira. Olha o interessante, quando ele tiver 1/3 da sua ocupação, quando no máximo 2/3, isso já deve ser lacrado. Jamais cheio até a boca, jamais, tá bom, pessoal? Olha a montagem dele aqui, ó, só para vocês verem como essa questão da parede rígida, o fundo rígido, a parede rígida, todo o cuidado que tem. Olha o saquinho amarelo aqui onde vai, o saco preto, o saco branco, da forma como eles estão dispostos aí. Então, algumas precauções, essas são placas que a gente vê na biossegurança, a gente observa muito isso nos hospitais, nas portas dos apartamentos, né? Então, as precauções do aerossóis, então nós temos aqui, ó, sempre importante, higienizar a mão, utilizar as máscaras e o quarto é sempre privativo, quando eu tenho um risco de contaminação por aerossóis, tá bom? Lembra lá do Covid-19? Ele entrava principalmente nesse aqui, ó, gotículas, né? Que você tem que lavar as mãos, usar as máscaras e o quarto sempre privativo. E aqui a gente tem uma diferença entre ele estar aberto ou estar a porta fechada. Então, os pacientes aí positivados na época, né, com Covid-19,
vocês viam aí placas como essas aí nos seus apartamentos, tá? Essas aqui são as nossas referências de tudo aquilo que nós falamos para vocês aqui nesse curso. E olha só, pessoal, eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado do nosso curso. São alguns módulos aí que vão estar disponibilizados para vocês. Vocês vão ver que interessante quando vocês começam a estudar e se aprofundar um pouquinho em biossegurança, vocês vão ver que vai servir muito para as terapias integrativas, principalmente para você que quer montar a sua clínica, que quer ter o seu negócio próprio, que quer atender os seus pacientes, ok? Fica aí esse curso, espero que vocês gostem. Fechamos a primeira parte de biossegurança e daqui a pouco a gente começa o esquenta para a gente entrar já no nosso curso de ozonioterapia, introdução à ozonioterapia teórico, depois o prático, depois o de habilitação. Beijo, fiquem com Deus e até mais.